Olha, vamos falar agora a respeito de uma questão, de um assunto que é o pacote de corte de gastos. O governo federal gasta muito dinheiro, né? Mais do que o que pode. E agora anunciou um controle dessas contas, desses gastos para os próximos 2 anos. Basicamente, para facilitar o entendimento, é isso. A quantidade de dinheiro precisa ser diminuído, né, de gastos. A quantidade de dinheiro gasto pelo governo precisa cair. E o mercado, os investidores, o setor empresarial, as pessoas que movimentam a economia através dos seus investimentos, querem entender como é que esses gastos vão funcionar. Já há alguns meses, o governo federal vem anunciando esse pacote de medidas e agora o anúncio efetivamente foi feito. E foi feito em 2 etapas. Primeiro, no pronunciamento ao rádio e à televisão, feito ontem pelo ministro Fernando Haddad. E depois, hoje, agora há pouco, numa coletiva onde ele detalhou cada uma dessas medidas. A gente vai trazer agora, aqui na tela do Jornal do Piauí, algumas das medidas que foram anunciadas no pacote de corte de gastos do governo federal. Primeiro, o objetivo. Ontem foi repassado que o objetivo seria um corte de aproximadamente 70 bilhões. Hoje, já foi anunciado mais detalhadamente que esse corte vai chegar a 71,9 bilhões. Então, um corte que é mais ou menos nesse valor, 70 bilhões. Precisa economizar esse dinheiro. Em quanto tempo? 2 anos. Esse é o prazo do pacote anunciado por Fernando Haddad, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Detalhe, 2 anos é o final do governo Lula, né? Da agora até o final do governo Lula. Então, 70 bilhões em economia. E quais são as medidas? As principais, a gente colocou aqui na tela para você entender. Primeiro, salário mínimo. Todo ano é reajustado. Ele continuará sendo reajustado. Só que agora não vai passar do limite de 2,5% além da inflação. Ou seja, vai ter o reajuste, ele vai obedecer ao critério da inflação, vai ser um pouquinho maior do que a inflação para garantir ganho real, mas não vai passar de 2,5%. Isso é uma maneira de frear o aumento dos gastos com o aumento do salário mínimo. Atualmente, o aumento do salário mínimo faz uma conta entre inflação e o crescimento do país. Então, você tem a inflação lá de 3,5% e mais o crescimento do país de 4%, por exemplo, certo? Aí você aumenta o salário mínimo obedecendo esse critério. Mas agora vai ser o da inflação mais o teto de 2,5% além da inflação no crescimento do salário mínimo. Outro anúncio feito pelo ministro, emendas parlamentares. Elas não vão aumentar além de 2,5%, certo? Da inflação mais 2,5% no máximo, e 50% dessas emendas vai para a saúde, para garantir o funcionamento do SUS. Então, aquele recurso que deputados federais, senadores têm direito de indicar para onde vão os recursos, precisa obedecer esse critério, 50% deles vai para a saúde, para garantir o bom funcionamento do SUS e diminuir aquele déficit de saúde que a gente observa no Brasil. Outro anúncio, o abono salarial, esse é interessante. Atualmente, limite de R$ 2.824, certo? Vai cair para R$ 2.640. As pessoas que tinham direito ao abono salarial são as que ganhavam até R$ 2.824. Isso vai cair para até R$ 2.640. E a tendência do governo é ir baixando esse valor de R$ 2.640 até chegar a um salário mínimo e meio. Né? Então, chegar aí até mais hoje, se fosse no salário de hoje, seria R$ 1.400 mais 700, R$ 2.100, R$ 2.000, aproximadamente, mais ou menos, né? O salário de hoje. Então, seria para abono salarial somente para quem ganha até R$ 2.640. Outro anúncio que foi feito pelo ministro ontem, a faixa de isenção do imposto de renda. E aí já não tem a ver com o corte de gastos, mas uma medida que foi anunciada, foi um pedido do presidente Lula, segundo o ministro Fernando Haddad. A faixa de isenção do imposto de renda hoje, não paga imposto de renda quem ganha R$ 2.824. Então, se você ganha por mês R$ 2.824, você não paga imposto de renda. Agora vai subir para R$ 5.000. Ou seja, se você ganha R$ 4.500 mês, você está isento do imposto de renda a partir de 2026. Se você ganha R$ 5.000, até R$ 5.000, isento do imposto de renda a partir de 2026. Então, não é uma medida de corte de gastos, na verdade, abre mão de receita, o governo federal, com essa medida aqui. Porém, tem uma outra medida, vamos lá na próxima tela, que... isso aqui é outro assunto. Mas tem uma outra medida que compensa esse, Erivaldo Barbosa. Quem ganha R$50.000 vai pagar mais caro. Mais caro, exatamente. Então, uma coisa vai compensar a outra. Padrão mais elevado de renda. Eles estão chamando de taxar os super ricos, ou taxar os ricos, né? Você
a faixa da imposto de renda de isenção aumenta, mas quem ganha 50 mil por mês pagará mais caro a partir de 2026. Está aqui, ó, mais imposto de renda para quem ganha 50 mil reais, vai pagar mais caro. Bom, aí a outra medida, a medida anterior, vamos trazer aí na tela, aquela que a gente estava mostrando. Benefícios fiscais não vão acontecer enquanto as contas estiverem negativas. O que é isso aqui? Abrir mão de receita, acabar com imposto, reduzir imposto, não vai. Enquanto estiver nessa situação negativa, a ideia do governo é não ter esse tipo de benefício fiscal. Tem o teto dos supersalários dos servidores. Atualmente, a Constituição estabelece um teto para o máximo do salário do serviço público. Esse teto hoje é de R$ 44.008,52. Mas tem gente que ganha mais do que isso. Eu nem sabia que era possível no serviço público ganhar além do teto, mas existe. Agora vai ser estabelecido o teto e ninguém vai ganhar mais do que esse valor do teto. Porque eu pensava que teto era teto, Elivaldo Barbosa. Mas tem o teto e o superteto. Tem uns que são de vidro aí, dá para quebrar. Dá para furar, né? Tem um sobreteto. Sobreteto. Mas como eu estou no piso, mas o meu negócio é o piso. Piso e subpiso, né? Piso e subsolo, né, Elivaldo? É verdade. Bom, vamos lá. Aposentadoria dos militares. A redução da idade da aposentadoria dos militares. O governo ontem não disse qual era essa nova idade, mas atualmente é 50 anos. Então, deve aumentar, ou seja, a turma deve trabalhar mais 5 anos, mais 10 anos, isso aí o plano vai estabelecer. Temos mais medidas? É essa, né? Finaliza assim. E tudo isso vai ser discutido lá na Câmara dos Deputados. Isso vai passar pelo Congresso também, essa reforma toda. Sávia Barreto, direto de Brasília. Anúncios feitos, pouco específicos no primeiro momento, mas hoje o ministro tratou de detalhar alguns deles, né? Joelson, para você ver como é Brasília, né? Muito te fala. Estamos com dificuldade, não temos condições de trazer aí as informações de Brasília com a Sávia Barreto, mas nós vamos trazer aí a fala do ministro agora há pouco, explicando um pouco mais desses pontos que a gente colocou aqui, detalhando um pouco mais essas informações apresentadas aqui no Jornal do Piauí, falando como é que vai ser o passo a passo a partir de agora, em parte da coletiva que foi concedida agora há pouco em Brasília. Os valores, a nossa proposta, estão fazendo contas que chega a 70 bilhões de reais, não tem nada disso, é uma fórmula que a Receita Federal do Brasil desenvolveu, ela tem um impacto de 35 bilhões de reais, mas que é neutralizado pela compensação prevista no próprio projeto. E é um projeto muito bem pensado, há mais de um ano que a Receita Federal trabalha nesse assunto, com apoio das demais secretarias do Ministério da Fazenda e depois com a apreciação dos demais ministros sobre esse tema. Então, esse ponto é um ponto que o Congresso, evidentemente, vai ter o seu tempo, vai ter o seu prazo, como foi anunciado pelo presidente ontem, na presença dos dois presidentes das duas casas. O nosso tema hoje é a questão do reforço ao arcabouço fiscal. Então, nós estamos apresentando um conjunto de medidas que tem um impacto nos próximos 2 anos de 30 e 40 bilhões, 25 e 26, performando 70 bilhões de reais, reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário mínimo pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo. Se amanhã, daqui 5, 10 anos, você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas, ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então, você vai colocar entre o 0,6 e o 2,5 o crescimento do salário mínimo ano por ano, com isso dando conforto para o planejamento, elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e com a possibilidade de manter as despesas discricionárias no mínimo no patamar atual ou
com boa gestão, ampliando a capacidade discricionária do Estado para investimento. Então, o objetivo dessa medida é circunscrever, conter os aumentos de despesas obrigatórias ao limite do arcabouço fiscal. Nós temos que fazer isso com todo o orçamento, do meu ponto de vista, para nós reencontrarmos o equilíbrio fiscal e podemos fazer o país crescer como ele vem crescendo, né? Com sustentabilidade, com inflação controlada. Tá, Elivaldo, o objetivo é esse, né? Fazer esse equilíbrio fiscal. O que gasta caber no que arrecada. Mas basicamente é isso, né? Ganha 100, gastar 100. É o equilíbrio, exatamente. Não vai ser fácil. Mesmo com esse pacote anunciado ontem pelo ministro Haddad, não é fácil porque o déficit é muito alto no país. Mas é um componente importante dentro do contexto econômico mais global. A política monetária do Banco Central de contenção de juros, o controle da inflação também, que contribui, interfere no controle da inflação. E, por outro lado, a contrapartida, a necessária contrapartida do governo através do controle de gastos. Essa é sempre a grande reivindicação da área institucional ligada à economia, do mercado também. Inclusive, ontem mesmo, por conta da isenção da faixa do imposto de renda ser ampliada para 5 mil reais, já teve uma consequência da cotação do dólar, que bateu R$6, a maior desde o início da pandemia. Enfim, é uma situação que agora a fase é de construir consensos fora do governo. No governo não foi fácil o consenso, porque envolveu a área econômica com o entorno político do Palácio do Planalto, e agora a próxima etapa é na relação com o Congresso. No primeiro momento, com a Câmara Federal, exatamente desse esforço de garantir uma consistência da bancada aliada e junto com outros segmentos mesmo do Congresso, para emendar o mínimo possível o que será enviado para o Congresso e será aprovado dentro daquilo que espera o governo na política de controle de gastos. Fernando Haddad também explicou a questão do abono salarial, as mudanças do que é requisitado hoje, do que é exigido hoje para o pagamento do abono e como ficará a partir de agora. A questão do abono salarial, né? Nós estamos fixando o direito ao abono àqueles que ganham até R$ 2.640 por mês, o que hoje corresponde a 2 salários mínimos. Mas nós estamos introduzindo uma cláusula na Constituição de que esse valor vai ser corrigido pela inflação. Como o salário mínimo vai aumentar acima da inflação, esse valor ele vai gradualmente convergindo para um salário mínimo e meio ao longo dos anos. E quando isso acontecer, quando chegar a um salário mínimo e meio, volta a prevalecer a regra atual. Então, é como se nós tivéssemos gradualmente baixando de 2 para 1,5, mas sem prejudicar as pessoas que hoje ganham R$ 2.640. Bom, está feito então a explicação em torno do abono salarial, o esforço do governo, Lívia, para que o corte de gastos possa equacionar as contas. E existem 2 pontos, Joelson, que precisam ser destacados sobre essa medida desse pacote de gastos. Por quê? Existe o ponto negativo, que é o ceticismo do mercado, em que coloca ali uma possibilidade de interferir no PIB de 2025, pressiona a taxa Selic, também interfere numa possível inflação acima do que era esperado pelo Banco Central e até numa dificuldade de entender como chegar no déficit zero no próximo ano. Mas existe a parte positiva, que é o resgate do governo Lula e o resgate do governo ali mais voltado à esquerda para o relacionamento com o trabalhador, para o relacionamento com aquele pequeno empreendedor. Porque essas medidas, por mais que sejam dificultosas ali no cenário macro, para a ponta, para os trabalhadores e para aquelas pessoas que exercem esse direito monetário diariamente, será positivo por essa questão da isenção e também do abono. Agora, existe a necessidade do ministro Fernando Haddad e do próprio presidente Lula balizarem essas 2 situações para que não haja uma desproporcionalidade e um desequilíbrio para nenhum dos lados. Por quê? Só pauta identitária não vai fazer com que haja uma base eleitoral para 2026 e fazer com que o mercado se torne cético em torno do governo e das medidas financeiras do governo também não vai ser vantajoso. Então é necessário agora o máximo de diálogo e o máximo de acordos para fazer com que todos os setores eles entendam e compreendam o que foi tomada essa decisão no anúncio de ontem do ministro. Interessante esse ponto, né, Lívia? Lívia trazendo esse ponto, realmente é preciso trabalhar em várias frentes. A economia não pode ser negligenciada.
né, nesse sentido. Muito interessante. Agora, outro ponto tratado na coletiva foi a questão da aposentadoria dos militares. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a contribuição das Forças Armadas ao detalhar o corte de gastos promovidos pelo governo federal. Nós fizemos um acordo com as Forças Armadas, a quem eu agradeço, fizeram um gesto de última hora, inclusive a pedido do ministro Múcio e do presidente Lula, para que também desse uma cota de contribuição importante, e nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante, de nós reconhecermos como um resquício do passado que precisa ser superado, extingue a transferência de pensão, que era uma coisa que também só dizia respeito a essa carreira, a transferência de pensão, estabelece finalmente uma idade mínima de aposentadoria, de passagem para a reserva, melhor dizendo, né, para os militares no plano federal, e fixa pelo teto de 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o fundo de saúde, que era uma coisa também que estava desordenada entre as forças, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. Bom, percebe-se aí, Elivaldo Barbosa, que a necessidade de diálogo com todos os setores. E agora, qual é o passo próximo, Elivaldo Barbosa? Anúncio feito, pacote definido, muita gente achando que foi mais modesto do que o que poderia, outros achando que não, a medida foi certa, mas o fato é que agora o assunto vai para o Congresso, que inclusive participará objetivamente, porque parte das emendas vão ser debatidas, inclusive a destinação delas, 50% para a saúde. É verdade, e é preciso que esse debate seja acelerado no Congresso, porque tem aí a tramitação também da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que de algum modo também tem relação com o corte de gastos, a política fiscal do governo daqui para frente, que precisa do aval do Congresso. Aí, Lívia, vai valer exatamente agora a articulação executivo e legislativo, que é uma casa muito heterogênea, onde o governo tem dificuldade de transitar, sobretudo na Câmara Federal, mas é como o ministro Haddad deixou bem claro, os consensos até, a princípio, aí com as Forças Armadas, mexeram com os militares e vai ter confusão. Não, ele relatou aí que houve acordo, ou seja, sacrifício para exatamente num esforço de controlar as contas públicas. Agora, a próxima etapa vai ser um debate que com certeza será muito acalorado, será muito intenso na Câmara Federal. Vamos aguardar esse debate.